Olá, pessoal. Bem-vindos novamente à nossa aula aqui de topografia. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar sobre o cálculo da área das poligonais, tá? Então, o objetivo vai ser evidenciar os procedimentos de cálculo de áreas de poligonais. Aqui nós vamos ver dois métodos diferentes, e vamos ver o quão úteis esses métodos são, porque muitas vezes a gente tem uma área que a gente tem uma poligonal e precisa conhecer a área dela para saber, por exemplo, o volume de aterro que a gente vai precisar, porque a gente precisa não só, a gente vai precisar da área e das alturas, né? Então a gente vai unir aqui a planimetria e a altimetria para calcular esses volumes, às vezes para definir a área de terrenos também na hora de fazer um levantamento cadastral, por exemplo. Ok? Então, para isso, a nossa aula então vai tratar sobre o cálculo da área da poligonal, com a primeira parte falando sobre a introdução, relembrando de maneira bem breve como é que a gente calcula a área de algumas formas geométricas e como a gente calcula os pontos médios de um lado, de um polígono qualquer, né? Em seguida, nós vamos passar pelos dois métodos para calcular as áreas dessa poligonal. O primeiro método vai ser o da dupla distância meridiana, que é um método um pouco mais complexo, que a gente vai acabar passando um pouco mais de tempo nele, porque ele vai envolver a gente fazer vários polígonos, né? Até deduzir ele, a gente vai formar alguns polígonos, vai buscar os pontos médios desses polígonos até achar que é a relação para calcular a área da poligonal. E o segundo método que a gente vai ver por fim vai ser o das coordenadas totais, que vai acabar sendo uma aplicação mais direta, talvez seja até mais corriqueira para a gente depois, ok? Então, para começar, tratando aqui do cálculo da área de poligonal, é bom a gente lembrar sempre como é que a gente calcula a área de algumas formas geométricas, aqui em especial o triângulo e o trapézio. Por quê? Porque a gente vai observar que a gente pode decompor essas poligonais de forma. A gente pode decompor qualquer figura geométrica complexa, né? Em figuras geométricas conhecidas para que a gente possa calcular as áreas, né? Calcular alguns parâmetros. Então, a área do triângulo ela é dada por aqui base vezes altura sobre 2, né? Porque eu coloquei B e A aqui do jeito que está. Então, base vezes altura sobre 2, tá? Isso não tem mistério. E a área do trapézio vai ser base maior. Já está aqui, tá igual já. Base maior, que é esse comprimento todo, somado da base menor. Depois que a gente soma, depois que faz a soma, a gente multiplica por essa altura aqui, tá? Não é nenhum desses lados, é a altura, então aqui é sempre na vertical, sempre formando 90 graus aqui com esses dois lados. Tudo isso dividido por 2, tá? Também não tem mistério aqui. E isso porque, como eu estava falando, a gente pode pegar uma poligonal, por exemplo, e dividir ela em trechos de formas geométricas conhecidas, porque facilitaria para a gente, né? Claro que facilita para a gente aqui fazer, calcular a área de um triângulo e de dois trapézios do que calcular a área dessa forma geométrica aqui, que é toda irregular, certo? Que a gente não tem uma fórmula geral para calcular isso. Além disso, para a gente conseguir aplicar esses métodos também, a gente precisa saber como é que encontra o ponto médio entre dois pontos, né? Que seria, por exemplo, o ponto médio entre esses dois pontos aqui seria o ponto médio deste lado, né? Então, como é que a gente vai calcular isso? Vocês vão concordar aqui comigo se a gente pegar esse ponto aqui médio, ele vai estar na metade da distância na horizontal de XA e XB, né?
Se aqui for 4 e aqui for 2, nós temos uma distância aqui entre 4 e 2 igual a 2, né? Então, vai estar um para cá e um para cá. Então, vai ser 2, ponto médio vai estar em 3. E na vertical, a mesma coisa. Ele vai estar bem na metade. Se aqui for, por exemplo, 5 e aqui for 25, nós temos a distância aqui entre esses dois pontos igual a 20, né? Então fica 10 para cá e 10 para cá. Então fica 15, fica bem no meio. Então é isso que estão mostrando essas equações aqui. O ponto médio vai ter como coordenadas em x, vai ser a média das coordenadas em x de A e B. Então, xm vai ser igual a xa mais xb, tudo isso dividido por 2. E ym, de maneira análoga, ponto médio em y vai ser a média entre ya e yb, né? Ya mais yb, tudo isso sobre 2. Com isso, então, a gente vai poder aplicar algum desses dois métodos aqui, conhecendo essas informações simples. A gente vai conseguir conhecer, utilizar o método da dupla distância meridiana e o método das coordenadas totais. Vamos iniciar então pelo método da dupla distância meridiana, certo? Esse método ele vai levar em consideração aqui um método para calcular a área de poligonais fechadas, e para isso ele vai tomar como base os pontos médios e a distância desse ponto médio ao ponto mais oeste. Como assim, professor? Quem é que vai ser dessa poligonal aqui? Que tem esses pontos A, vou colocar até de outra cor, para não confundir com esses que eu já coloquei em vermelho. Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, tenho o ponto C, tenho o ponto D, E, F e G. Qual desses pontos aqui, qual desses 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pontos, ele é o ponto que está mais a oeste, ou seja, mais à esquerda. Vai ser o ponto A, né? Então, a partir desse ponto A, eu consigo traçar aqui um eixo de referências. A partir dele, eu vou calcular a distância do ponto médio, de um lado, até esses eixos, tá? Então, aqui, é isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu só aumentei aqui e eu tirei aqui os outros pontos para não ficar tão poluído. Então, criando esses eixos de referência, aqui tendo o ponto A como o ponto mais a oeste, né, o nosso ponto de referência, eu vou medir as distâncias desses pontos médios. Aqui eu coloquei que vai ser a distância meridiana desse eixo até o ponto médio e desse eixo até o ponto médio. Então, eu vou ter uma distância meridiana que vai ser a distância em x, tá certo? Que a gente vai chamar das abscissas, né? E nós vamos ter uma distância em y, que vai ser dele até esse ponto meridiano. Isso a gente vai fazendo para todos os pontos, tá? Esse vai ter essas duas distâncias aqui, essas outras duas, e por aí vai. Mas, professor, para que eu vou precisar disso aí? Tá, aqui vem um próximo passo, que aí já começa eu sei que começa a complicar um pouco, mas o que que é? Como é que eu consigo calcular a área, como é que eu posso calcular a área desse triângulo aqui? Por exemplo, ele está fora, né? Mas a área desse triângulo eu posso dar a partir, deixa eu pegar outra cor aqui, pegar um verde. A partir dessa distância média aqui, multiplicado por essa altura.
isso vai ter a mesma área que isso. Por quê? Ora, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui, isso aqui seja y sobre 2, y sobre 2, né, porque é o ponto médio, isso tudo vai ser y. E aqui eu vou ter a mesma coisa, né, ó. Como é o ponto médio, isso vai ser x sobre 2, x sobre 2, isso tudo vai ser x. Para eu calcular a área de um triângulo, como é que é? Base vezes altura sobre 2. A base eu vi que é x, que é isso tudo, né? E a altura é y. Então a área vai ser x vezes y, base vezes altura sobre 2. Isso aqui é a nossa área. Quem que vai ser a área desse retângulo aqui agora? A área desse retângulo vai ser multiplicando aqui x sobre 2, que multiplica y sobre 2. Isso aqui, na verdade, vai dar x vezes y sobre 4, né? Ou seja, isso aqui é a área dividido por 2, tá? Por que que isso vai ser interessante para a gente? Porque a gente vai começar a utilizar essas áreas aqui e vai ver que vai ter uma relação entre o dobro da área e a soma dessas multiplicações aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, então, fazer o somatório dessas áreas que vão ser dadas pelas coordenadas do ponto meridiano, ou seja, a distância meridiana e o y desse ponto meridiano, da seguinte maneira. Vou mudar aqui. Aqui no caso, o ponto 4 é o ponto mais a oeste, né? Então, enquanto eu estiver subindo aqui, eu vou somando essas áreas aqui. Então, eu faço essa distância. Peguei a distância meridiana aqui e calculei essa área. Aí eu vou somar agora para o próximo lado é esse. Aí agora eu vou ter essa área aqui. Aí eu calculo ela e vou somando. Vamos dizer que isso aqui é A1, que vai ser A2. A próximo lado é qual? É esse aqui. Então, essa aqui vai ser a distância meridiana. Só que uma coisa que a gente vai ver é que vai... Essa aqui. A nossa distância meridiana aqui, o nosso y, ele vai variar se a gente está subindo ou se a gente está descendo. Mas, enfim, vamos por partes aqui. Como é que eu calculo as distâncias meridianas, então? Vamos primeiro calcular essas distâncias meridianas para a gente ver como é que calcula a área desse polígono. A distância meridiana, ela vai ser sempre a metade, né? O ponto médio entre esses dois pontos. Então, vai ser a metade dessa distância aqui em x, né? Que seria a coordenada de 3 menos a coordenada de 4 sobre 2. Certo? Então, esse ponto vai ser dado por isso. Tá? E a altura que a gente vai considerar a altura do polígono todo. Tá? Desculpa, gente. Aqui era para a gente considerar, ao invés de y sobre 2, a gente considera o y todo. Tá? Então, a distância que a gente vai medir é isso aqui tudo, ó. Por isso que vai dar a mesma área, que a gente vai multiplicar. Certo? A gente pegou assim metade aqui e pegou a altura toda. Com isso, a gente tem a altura toda do triângulo, né? Então, a gente tem a mesma área. Certo? Aí eu calculo, então com isso eu calculo a área desse triângulo. Mas esse triângulo tá fora, né? Por quê? Porque na hora que eu calcular a área agora desse outro polígono aqui, eu vou calcular isso tudo.
Então, essa área aqui, ela vai ter que entrar como uma área negativa. É isso que a gente vai vendo aqui. Ele vai somando essa distância meridiana, multiplicado pela altura, e vai subtraindo algumas delas, porque algumas delas são esses vazios que a gente vai ter que tirar, certo? Mas quem é essa distância meridiana, né? A distância meridiana a gente pode tanto calcular sempre e calculando uma por uma, ou então a gente pode dizer que essa distância meridiana ela vai ser sempre a distância meridiana anterior, somado com metade dessa distância aqui, que aqui no caso eu chamei de LI, LI menos 1, porque se eu estou nesse lado agora, seria o lado anterior menos 1. Esse aqui seria o LI, que é o lado que eu estou analisando. Então, a minha distância meridiana aqui, desse primeiro ponto, desse primeiro lado, como é o primeiro lado, vai ser só o LI sobre 2, né? Que vai ser metade desse valor. O meu segundo lado, desse ponto aqui, vai ser quem? Vai ser o LI menos 1 sobre 2, que eu vou pegar a outra metade aqui, né? Vai ser essa distância meridiana anterior. Vou somar mais essa segunda metade. Isso aqui é o LI menos 1 sobre 2, né? Que é a outra metade, mais o LI sobre 2 desse lado. LI sobre 2, tá? Então, eu sei que fica um pouco confuso, mas quando a gente estiver vendo a aplicação, a gente vai esclarecer um pouquinho melhor, tá? Mas por que que a gente chama esse método, então, de dupla distância meridiana? Porque, ao invés de trabalhar com essas metades aqui, é mais interessante, muitas vezes, eu calcular a dupla distância meridiana, que seria eu multiplicar tudo por 2, né? O DMI multiplicado por 2. Ou seja, o D de a dupla distância meridiana do lado I vai ser a dupla distância meridiana do lado I menos 1, que é o lado anterior, mais ó, a abscissa, né, do lado anterior, mais a abscissa do lado que eu estou analisando. Com isso, somando cada uma dessas áreas aqui, já multiplicando pela dupla distância meridiana, eu vou encontrar que 2 vezes a área vai ser igual essa soma dos polígonos que estão somando internos, menos as áreas que eu tenho que diminuir, que eu vou chamar de produto sul. Então, o que eu estou somando positivo é produto norte, e quem eu estou chamando de negativo vai ser produto sul. E eu vou ter essa relação aqui, que 2 vezes a área vai ser a soma dos produtos norte menos a soma dos produtos sul. Isso em módulo, tá? Ou então, a área vai ser igual a metade, vou colocar aqui só produtos norte menos produtos sul, tá? O módulo disso. Porque pode ser que o produto sul seja maior do que o produto norte, certo? E quem é que vai ser, como é que a gente vai chamar de produto norte e quem é que a gente vai chamar de produto sul? O produto norte vai ser sempre quando o ponto final do lado tiver mais acima do ponto que eu iniciei. Por exemplo, esse lado 4, 3. Eu comecei do 4 e fui para o 3. O 3 está mais ao norte do 4, então ele vai ser um produto norte, certo? Agora o lado 3, 2. O 3 está mais em cima e eu fui depois para o lado 2, então desci. Então ele vai ser um produto sul. O lado 2, 1 vai ser o quê? Eu estava no 2, que é mais ao norte, e vim para o 1, que é mais ao sul. Então, ele vai ser, vou até trocar de cor aqui para não confundir, um produto sul, né? Porque o lado final, o ponto final é mais abaixo do que o lado, do que o ponto de partida.
enquanto que o 1, 5, novamente aqui a gente vai ter um produto norte, porque eu saí do 1, depois subi mais para o ponto 5, e novamente o 4 aqui é um produto norte, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender como é que isso funciona. Vou colocar um exemplo simples, porque na teoria isso aí é um pouco complicado mesmo, é confuso. Então vamos na teoria aqui. Eu coloquei essa poligonal, que vai ser um trapézio simples aqui, que a gente pode calcular a área dele diretamente a partir daquela equação que a gente viu no começo, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é essa base maior? Vai ser essa distância daqui para cá, né? Que é 40, que é o ponto final, menos 10. Isso vai dar 30. Beleza. Quem é que vai ser essa base menor? Vai ser isso aqui, que é 40 menos 20. Isso aqui deu 20. Beleza. E quem é a altura? Eu estou considerando que isso aqui é um ângulo reto, então a altura vai ser diretamente isso aqui, que vai ser 30 menos 10, que isso aqui vai dar igual a 20. Substituindo, então a base maior é 30, Bzão. Base menor é 20, isso aqui dá 50, que é 30 mais 20, 50, multiplicado por 20 e dividido por 2. Isso aqui, se eu cortar, vai ficar 10, então isso aqui vai dar 500. Pronto, isso aqui foi bem simples encontrar dessa maneira, né? Mas vamos calcular agora pelo método da dupla distância meridiana, que essa poligonal é simples, né? Mas podia ser que fosse uma poligonal que a gente não conseguisse achar tão fácil. Mas enfim, como é que a gente faria na dupla distância meridiana? Eu montei aqui uma tabela para nortear a gente, porque fica mais fácil. E a gente vai calculando cada uma dessas coisas. Vamos por partes. Vou pegar aqui o lado AB. Quem é o meu LI? Meu LI vai ser 20 menos 10, que é essa distância aqui. Então, 20 menos 10. 20 menos 10 vai dar 10, né? Então, eu tenho que isso aqui é 10. Colocando aqui por partes. Então, esse aqui deu 10. Preencher aqui. Vou colocar logo todos os LIs. Do BC, vai ser o 40 menos 20, que a gente já calculou, né? Que é essa base menor. 40 menos 20, isso vai dar 20. Então, aqui é 20. CD. CD, que é essa diferença aqui em X. A coordenada de C é 40 e a coordenada de D é 40. Então, aqui vai ser 40 menos 40, né? Porque eu não estou tendo deslocamento em X. Então, isso aqui vai ser 0. E de D para A vai ser 40 menos 10, que vai ser a nossa base maior aqui, né? Que a gente já fez, que é igual a 30. Vou colocar aqui. 30. Ok. Agora eu vou calcular LI sobre 2. Vai dar 5. Vai dar 10. Vai dar 0. E aqui vai dar 15. LI menos 1 sobre 2. Eu estou começando aqui no lado AB. Se o A é o ponto mais a oeste, eu não tenho um lado antes dele, né? Então aqui esse LI vai ser 0, não vai ter, e esse DMI, que é a distância meridiana do ponto anterior, é 0. Então quem é que vai ser a distância meridiana aqui do lado AB, que é essa distância? Vai ser DMI menos 1, que a gente colocou que é 0, mais LI menos 1 sobre 2, que é 0, mais LI sobre 2, que é 5. Então vai ser 5. Faz sentido? Faz, né? Porque é para ser a metade desses 10 aqui, então metade de 10 é 5. Então, beleza. Isso aqui está correto.
DDMI, que vai ser a dupla distância meridiana, vai ser só multiplicar isso por 2, então que vai ser 10. Agora vamos para o BC. Quem é que vai ser o LI menos 1 sobre 2 de BC? Vai ser esse metade desse LI aqui do lado anterior, né? Isso a gente já tem, que é o 5. Então só vou descer ele para cá. 5. Eu posso fazer a mesma coisa logo com todos. Aqui o 10 vem para cá. E aqui o 0 vem para cá. Quem é o DMI-1 do BC? É o DMI que eu calculei do anterior, né? Que é desse aqui, do lado AB. Então eu vou descer isso para cá. Se eu já calculei, é 5. Agora eu só preciso somar. Ok? Então, eu vou somar aqui 10 mais 5 mais 5. Eu vou somar essas três, né? Então o meu DMI vai ser 10. Opa, coloca aqui na ordem. DMI menos 1, que vai ser 5. Mais LI menos 1, que é 5. Mais LI sobre 2, que é 10. Isso vai me dar 20, né? 20. Esse 20 vai descer aqui também. E aqui vai ser DDM 40. Faz sentido? Vamos ver aqui. Então, meu DMI daqui vai ser esse ponto médio. Esse ponto médio vai estar localizado onde aqui? No 30, né? Esse aqui é o 30. Então, do 30 para o 20 eu tenho 10. Eu tenho mais 10 até aqui, até chegar no A. Então, vai ser 20 essa distância total, né? Então, faz sentido. Beleza. Agora, vamos para o C. Para o CD. Quanto é que vai ser o DMI dele agora? Ele vai ser o DMI menos 1, que é 20, que foi o que a gente calculou no passado. Então vai ser 20 mais LI menos 1 sobre 2, seu 10, mais o LI sobre 2, que é 0, né? Porque ele não caminhou em X, aqui é o lado aqui é totalmente na vertical, então é 0, isso vai dar 30. Então aqui vem os 30, o dobro vai ser 60 e esse 30 desce para cá. Tá certo? Aí aqui é o pulo do gato que eu ainda não tinha falado para vocês. Vocês lembram que a gente estava caminhando aqui, eu fiz AB, fiz BC, fiz CD e agora eu vou fazer DA. Como eu estou fazendo DA, na verdade, esse lado aqui, esse LI que eu vou colocar, ele não vai ser positivo, ele vai ser negativo. Porque eu vou pegar o 10 e subtrair de 40, que eu vou subtrair o ponto que eu estou chegando, a coordenada em X, menos o ponto de onde eu estou saindo. Então, ao invés de 30, vai ser menos 30. E ali sobre 2, ao invés de 15, vai ser menos 15. Certo? Então, como é que isso vai ficar agora? Para a gente ver se faz sentido. Seu DMI menos 1, que vai ser 30, mais LI menos 1 sobre 2, que era o 0, menos 15, né? Faz sentido? Ficou aqui 15. E aqui fica 30, né? Faz sentido aqui para vocês? Faz, né? Porque eu tenho que estar na metade desse lado aqui, que ele vale 30, e a distância de A até essa metade vai ser 15. Então, pronto. A gente calculou os DDMIs. Agora a gente precisa calcular também essas distâncias norte e sul, né? O nosso Y. Como é que a gente faz? A distância vai ser norte,
o produto vai ser norte quando eu estou saindo de um ponto e eu estou indo mais ao norte, né? E vai ser sul quando eu estou saindo de um ponto e estou indo mais ao sul. Então, beleza. Essa distância daqui para cá a gente sabe que é 20. Então vamos lá, o ponto AB, eu estou saindo de um ponto A e indo até o B que está mais ao norte. Então essa distância é 20 para o norte. Beleza, eu não tenho distância sul. Agora o BC, eu estou saindo de um ponto e indo aqui para a mesma coordenada em Y, né? Na verdade que é 0 norte, ou 0 sul, né? Posso tanto colocar 0 norte como 0 sul, porque eu não mudei minha coordenada em Y. Esse ponto CD, eu saí aqui de um ponto e fui para o sul, né? Ele está indo para o ponto D que está mais ao sul. E foi 20. Então aqui vai ser 20 sul. E o DA, novamente eu não mudei a coordenada em Y, então é 0, 0. Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, vai fazer o produto somatório do produto norte. Quem que é esse somatório do produto norte? Vai ser sempre multiplicar o DDMI pelo norte. Vai ser 10 vezes 20. Vai ser 10 vezes 20. Mas não tem mais nenhum que é com norte, né? Todo o resto é zero. Então isso aqui vai ser 200. O nosso produto sul vai ser tudo que tiver sul. No caso aqui vai ser só o CD, né? Que vai ser 60 vezes 20. Isso aqui vai dar 1.200. Agora, se a gente lembrar, aí eu já vou pular aqui para o próximo slide, né? Que ele já está preenchido. A área vai ser o somatório dos produtos norte menos o somatório dos produtos sul, tudo isso dividido por 2. Somatório dos produtos norte a gente encontrou que era 200. Produto sul, 1.200. Então, 200 menos 1.200. Tudo isso vai dar... Isso aqui dá menos 1.000, né? Menos 1.000 dividido por 2. É menos 500, só que é em módulo, então é 500. Opa, bateu, né? 500. E aqui a área era 500. Deu muito mais trabalho, mas a gente conseguiu, né? E isso é porque, na verdade, isso é um polígono simples e que a gente poderia calcular diretamente. Mas se fosse um polígono muito complexo, com muitos lados, com certeza ia ser mais fácil a gente fazer assim do que tentar dividir em vários polígonos conhecidos e calcular, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, me mandam aqui também, porque eu sei que é um pouco complexo. Mas a gente vai ver que o nosso próximo método, que é o das coordenadas totais, vai ser mais tranquilo e eu creio que vocês vão preferir trabalhar com ele, porque eu também prefiro trabalhar com ele. No que é que ele consiste, então? Ele vai ser, de certa forma, semelhante, porque a gente vai calcular a área desse polígono a partir de um eixo de eixos de referências, só que aqui, ao invés de a gente usar esses pontos médios, a gente vai utilizar as coordenadas dos vértices da poligonal, tá? Coordenadas que a gente já conhece. Então isso vai facilitar para a gente, que ao invés de ficar calculando um ponto médio, a gente já conhece as coordenadas dos pontos dos vértices da poligonal. Como é que isso vai se dar, então? De uma maneira semelhante, a gente vai calcular as áreas de cada um desses polígonos aqui, como se estivesse dividindo em polígonos, e vai subtrair de algumas outras áreas aqui em branco, tá? Isso vai resultar para a gente em algo assim, ó. A área vai ser um x2 mais x1, quem é x2 e quem é x1. Então, x2 mais x1, que é isso? Então, vai ser a área base menor mais base maior, multiplicado por y2 menos y1, ou seja, essa altura dividido por 2. Então, a gente está calculando a área desse trapézio aqui. Somado dá x1 mais x3,
Então, x1, esse aqui, mais x3 é isso aqui, vezes essa altura, não, x1 mais x5, desculpa. É porque a gente está caminhando, né? A gente calculou primeiro essa, agora x1 mais x5, ou seja, vai ser essa área aqui, ó, x1, x5, então a base maior vai ser essa x1, base menor vai ser x5, a gente vai pegar essa altura y1 menos y5 sobre 2 e por aí vai. Então a gente vai somar tudo isso aqui e vai ver que em alguns pontos a gente vai ter que subtrair. Quem é que a gente vai subtrair? Quando a gente chegar aqui, por exemplo, x4 mais x3, vou colocar até de outra cor aqui. Vou colocar de azul. Então, x4, essa base. x3 é isso aqui. y3 menos y4 essa altura. Isso sobre 2, então a área desse trapézio aqui. Então eu estou subtraindo essa área. Depois eu vou subtrair essa área também, como a gente vai ver aqui, ó, x3, x2 e x3 menos x2. Então a gente subtrai essas áreas. Então a gente vai ver que a gente vai ter algumas áreas positivas e vai ter algumas áreas negativas aqui na hora de calcular, tá? Ó, aqui, deixa eu colocar de novo, vermelho. A última área positiva seria desse trapézio aqui, ó. Certo? Então a gente soma esses 3 trapézios e subtrai esses 2 aqui, que estão fora. Com isso eu posso reagrupar e multiplicar tudo por 2, né? Para ao invés de trabalhar com coisa dividida por 2, ele está reagrupando aqui e multiplicando por 2. Reagrupou aqui o que é positivo, tudo que está somando, e aqui o que é negativo, que está subtraindo. Com isso, a gente vai encontrar essa equação aqui. E como é que isso pode ser organizado, então? Porque parece ainda que é muito complicado. Pô, vou ter que lembrar que é x1 vezes y2, x5 vezes y1, tal, tal, tal. É mais fácil do que parece. Por quê? Porque se eu colocar esses vértices e suas coordenadas aqui numa tabela, conforme eles se seguem um depois do outro, né? Um é o vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, eu posso fazer o seguinte. Vocês vão notar que se eu fizer x1 vezes y2, ele vai ser positivo. x2 vezes y3 é positivo também. x3 vezes x1, x2, x2, x3, y3, né, na verdade, x3, y4, x4, y5, x5, y1. Esse é o somatório positivo. Então, o produto positivo, basta pegar, colocar eles em sequência, repetindo primeiro novamente aqui embaixo, como se fosse uma matriz, né? E somar eles todos aqui nesse sentido. Multiplicar, né? Multiplicar e somar, multiplicar e somar. Enquanto que o produto negativo vai ser a mesma coisa, só que agora no sentido contrário, né? Lembrando que eu vou subtrair o somatório disso tudo, tá? Então, ó, y1, x2, x2, y1, né? x3, y2, x4, y3, x5, y4 e por aí vai, né? E x1, y5. Então fica mais fácil, basta eu pegar aqui na tabela e multiplicar as coordenadas. Com isso eu vou encontrar 2 vezes a área. Depois que eu somar tudo isso, eu só divido por 2 e eu calculo a área. Como é que isso vai acontecer, então? Agora eu vou pegar o mesmo trapézio que a gente calculou antes, né? Quem são as coordenadas dele? A gente já conhece a área que a gente já calculou. Aqui as coordenadas. A é 10 e 10. B é 20, 30. C é 40, 30. E D é 40, 10.
Eu vou montar agora uma tabela pelo método das coordenadas totais, né? Deixa eu copiar isso aqui. Eu consigo copiar tudo. Pronto. Aqui, ó, 10, 10. Então, A, 10, 10. B, 20, 30. C, 40, 30. D, 40, 10. E eu repeti aqui o A. O que é que eu vou fazer agora? Vou ver qual é o produto positivo. Vou somar aqui, ó, 10 vezes 30, mais 20 vezes 30, mais 40 vezes 10, mais, coincidentemente, 40 vezes 10 de novo. Certo? Nosso produto positivo deu 1.700. Quem vai ser o nosso produto negativo? Vai ser agora 10 vezes 20, 30 vezes 40, 30 vezes 40 de novo e 10 vezes 10, que deu 2.700. Então, como é que a gente vai fazer? A nossa área, duas vezes a área vai ser o produto positivo menos o produto negativo. A gente vai colocar em módulo, porque não faz sentido área negativa, né? Então, deu 2 vezes A vai ser igual a 1.700, que é o nosso produto positivo, né? Menos 2.700, que é o nosso produto negativo. É isso que a gente tem aqui, essa diferença dá 1.000, que é 2 vezes a área, e a área é 500. Bateu, né? E foi muito mais simples do que o da dupla coordenada meridiana, né? Dupla distância meridiana. Então a gente pode ver que com um método mais simples, a gente consegue obter de uma maneira rápida as coordenadas aqui, a área de uma poligonal. Poligonal, essa aqui é simples, mas se a gente tiver uma poligonal complexa, a gente consegue facilmente achar também a área dessa poligonal, simplesmente utilizando esse método das coordenadas totais. Ok, pessoal? Eu sei que essa aula é um pouco confusa, principalmente a parte da dupla distância meridiana. Eu tive que mostrar para vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a das coordenadas totais, porque ela é mais simples e ela é mais usual. Ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem, que eu estou à disposição de vocês. Esse assunto está no livro de Topografia Aplicada à Engenharia Civil, do Alberto Campos Borges. Ok, pessoal? Até a próxima.